Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiago, o Careca. Cara, que ideia brilhante esclarecer que é o Careca. Ninguém tinha notado isso, né? Informação absolutamente relevante. Parabéns! Tá bom, tá bom. Começamos bem, né? Bueno, esse vídeo é para falar sobre o período entre 1964 e 1985 na história brasileira, período que nós conhecemos como o da ditadura. E aí vem a pergunta: é correto, é adequado chamar esse período que vai de 1964 a 1985 de ditadura? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Então, pessoal, para começar, nós vamos trabalhar alguns conceitos para entender como esse período pode efetivamente ser chamado, nomeado, e aqui eu já coloco no topo ali do slide a ditadura civil-militar brasileira, ou seja, eu já antecipo que de fato é cabível, tem sentido histórico chamar esse período de ditadura. E obviamente eu vou explicar o porquê. Só que eu parto da explicação, entre aspas, ao contrário, ou seja, dizendo onde está o erro em não chamar assim o período entre 1964 e 1985. E o que acontece? A gente, para discutir essa questão e para nomear esse período, tem que ter um grande cuidado, tem que ter realmente um crivo muito grande para não cair em três tipos de simplismos, que são justamente aqueles que desvirtuam a discussão e acabam colocando percepções equivocadas, inclusive muito permeadas pelas paixões políticas do momento, independente inclusive do momento, sempre que esse assunto vem à tona, ele tende a ser polêmico. Vamos lá então. O primeiro simplismo no qual a gente não pode cair para nomear esse período é o da identificação política contemporânea, ou seja, da pessoa que no seu tempo vai avaliar se esse período foi uma ditadura ou não e acaba fazendo o seguinte raciocínio. Bom, eu hoje me identifico com um grupo X da política. Tá? E este grupo ele é oposto, ele é contrário ao grupo Y. O grupo Y, por sua vez, ele diz que o período entre 64 e 85 foi uma ditadura. Portanto, como eu contemporaneamente não me identifico com aquele grupo Y, pelo contrário, eu tenho aversão àquele grupo, eu vou tomar a leitura dele sobre o período da ditadura como uma leitura equivocada. Eu tenho que estabelecer com o grupo Y, que é o que eu não gosto, que é o que eu combato, que é o que eu não quero que tenha visibilidade, eu tenho que ter com ele uma relação de oposição. Se ele diz A, eu tenho que dizer que é bem. Então, se ele diz que a ditadura foi ditadura, eu vou dizer que ela não foi ditadura. Muito menos preocupado se ela efetivamente foi ou não, mas muito mais num sentido de desconstruir a fala do grupo político que contemporaneamente eu não me identifico, eu me contraponho. Esse é um simplismo, porque deixa de lado a análise histórica efetiva do período, ou seja, tentar entender os elementos que o compunham para verificar se ele foi efetivamente uma ditadura ou não, e se orienta mais pela leitura do outro grupo. Eu não faço a minha leitura, eu construo a leitura de oposição acerca do outro grupo. É um simplismo, não ajuda em nada a leitura e o entendimento desse período, então fica o primeiro alerta, não cair nesse simplismo. O segundo simplismo de que eu falo poderia ser chamado bem entre aspas, né? Uma explicação, é uma expressão que eu estou tirando agora aqui da cabeça, que nem cabelo tem, imagina se vai ter grande criatividade, mas é uma expressão que pode ser chamada assim como uma simpatia envergonhada. O que seria essa simpatia envergonhada? Eu, contemporaneamente, por N razões, aqui eu não entro no mérito de nenhuma delas, mas eu vejo com simpatia aquele período, ou melhor, aqueles que governavam naquele período. No entanto, este período ele traz uma série de máculas, uma série de problemas que são difíceis de dar uma perspectiva positiva a eles. Então, de certa maneira, eu me identifico, tenho simpatia por esta ditadura, mas eu entendo inclusive que o termo ditadura é um termo pejorativo. E mesmo que lá no fundo eu saiba que foi um período em que houve excessos, que houve abuso de poder, que houve características que vão ao encontro da ideia de ditadura,
eu não posso admitir, porque a ideia de ditadura é negativa. E mesmo que aquele grupo no poder durante o período tenha cometido excessos, dos quais eu, por alguma razão, volto a dizer, não entro no mérito, mas que eu acho que foram ou necessários ou positivos, eu tenho que de alguma maneira dizer que mesmo assim isto não foi uma ditadura, para não desqualificar justamente esse grupo. E aí vem alguns subterfúgios, alguns exercícios retóricos, ou seja, eu invento palavras ou títulos para dizer a mesma coisa sem usar a palavra ditadura. Então, alguns dizem assim, não ocorreu uma ditadura, foi um regime militar. Coisas desse tipo que, no fundo, subjacente, dão a seguinte ideia. Na verdade, no fundo, eu concordo que tinha que ser o que aconteceu mesmo, mas não fica de bom tom eu admitir isso publicamente. Então, eu faço um exercício, um malabarismo retórico, para dizer que a ditadura que eu gostei não foi ditadura. É outro simplismo. Cuidado se o debate for para este caminho, ele não vai ser nada produtivo. E o terceiro e último simplismo desta discussão está na figura da violência. O que acontece? Eventualmente se associa como se fossem sinônimos ditadura e violência. De fato, as ditaduras são regimes de governo que fazem um uso normalmente sistemático da violência em larga medida e em grande intensidade. E aí alguns dizem, olha, veja como a ditadura, no caso brasileiro, ela não foi tão intensa, ela não foi tão brutal, e aí fazem exercícios de comparação pouco cabíveis, porque as ditaduras em si não são comparáveis. Cada experiência histórica ela tem a sua singularidade, mas aí acabam fazendo comparações, por exemplo, no contexto sul-americano, com o regime que ocorreu na Argentina, por exemplo, entre 76 e 83, ou no Chile, com a figura do Pinochet, ou até mesmo fazem comparações com o stalinismo, com o nazismo, e aí vão pegando cifras absolutas de milhões ou milhares que vão muito além daquilo que se tem registro efetivo no caso brasileiro, e vão dizendo, olha, como foi pouco, como foi menos do que essas outras experiências, não foi de fato uma ditadura. E aí tem um grande problema que não é apenas a não comparação possível entre essas experiências. A singularidade de cada país faz com que, se você fique fazendo esse exercício comparativo em termos de mortes absolutas, perseguidos, torturados, isso não leva a um entendimento justamente desta especificidade. Claro que é interessante, é importante você perceber as relações de um contexto, ou melhor, de uma experiência histórica, com o contexto que é certo, que nós vamos fazer isso, como vocês podem olhar ali no slide, já estamos falando de contexto com 4 elementos, já vamos chegar neles, mas é importante entender que a violência ela é um sintoma de uma ditadura, mas ela não é o que a define. Na verdade, aquilo que define uma ditadura acaba levando, e eu já vou chegar nessa definição, acaba levando à violência por parte do Estado. Mas é importante notar, por exemplo, que regimes democráticos, por vezes, também têm ações violentas. O Estado democrático, por vezes, faz uso da violência. Então, tem violência também na democracia. Não é a violência em si que caracteriza um regime ditatorial. Esta é uma definição, é uma percepção muito importante. Então, os 3 simplismos que a gente não pode cair para começar a falar de ditadura. Primeira coisa, não posso tomar o meu posicionamento político presente como referência para análise histórica de maneira isolada. Segunda coisa, se eu tiver simpatia por esse período e pelas ações dele, mesmo assim eu não posso, com isto, ignorar as condições, as características desse período que foram de uma ditadura. Terceiro e último elemento, a violência que caracteriza regimes autoritários, ela não é a sua essência, não é o que define, portanto não posso tentar quantificar pela violência se um regime foi ou não foi uma ditadura, ok? Vamos agora entender o conceito, o que é ditadura, para poder entender como que de fato o período entre 64 e 85 pode ser chamado de uma ditadura. Bueno, pessoal, ditadura por quê? Afinal de contas, o que me permite chamar, ainda que a contragosto de alguns, este período entre 64 e 85 na história brasileira como ditadura? Vamos pensar assim, ditadura é a definição que se dá
a um regime autoritário dentro de uma forma de governo republicana. Então, por exemplo, eu tenho que ter claro que eu não posso estar falando, quando eu falo em ditadura, de uma monarquia. Eu estou falando de um regime político com suas especificidades. E se eu encontrar numa experiência histórica estas especificidades, eu posso, consequentemente, caracterizar este período, o governo durante esse período, de uma ditadura. Vamos ver quais são essas especificidades. Para entender elas, eu tenho que entender que a ditadura numa república é a sua forma autoritária. Normalmente a gente acaba fazendo um exercício de contraposição em que os dois polos opostos são ditadura de um lado, democracia do outro. Essas palavras elas meio que se antagonizam. Quando eu quero dizer o contrário de ditadura, eu penso em democracia e vice-versa. No entanto, é importante trazer à tona um outro termo, um outro conceito, a partir do qual vai ganhar um pouco mais de sentido essa ideia do porquê 64 até 85 é ditadura no caso brasileiro, que é a ideia do liberalismo político. E aí nós vamos ter que fazer uma caminhada um pouco para trás e ir no momento em que o liberalismo ou os liberalismos se consolidam, que é ali na viradinha do século XVIII, XVII, XVIII, em que você tem eventos como a Revolução Inglesa, de 1688, lá a Bill of Rights, primeiro documento mais consistente que estabelece uma lógica fundamental de que há uma lei igual a todos e que todos têm de se submeter a essa lei. Essa é a essência, por exemplo, da ideia de um outro tipo de documento que vai surgir quando da independência dos Estados Unidos, por isso que inclusive alguns a nomeiam como Revolução Norte-Americana, que é a Constituição. Os norte-americanos são os primeiros a elaborarem um documento dessa natureza que coloca a ideia de um conjunto de leis que se aplicam a todos os indivíduos e que ninguém, mesmo no exercício do poder, esteja acima dessas leis. E aí vem um macete interessante para entender essa lógica, e vamos nos localizar novamente historicamente. Essa passagem dos séculos 17 e 18 é um momento em que ainda perduravam na Europa os chamados absolutismos, né? E no absolutismo, o rei, o monarca, concentra todo o poder, da sua vontade emana o poder. E aí, os liberalismos vão inverter essa lógica. Qual é o macete? No absolutismo, o rei é a lei. No liberalismo, a lei é o rei. Então, todos, independente de sua condição social ou da função ocupada, pelo menos em teoria, estão submetidos à lei porque a lei é o rei e não mais o rei é a lei. É um jogo de palavras bem simplesinho, mas não é simplista. Não confundam simples com simplista. E ajuda a entender, então, a inversão dessa lógica. Para eu ter um regime liberal, eu tenho que ter, então, uma configuração em que todos os indivíduos, mesmo os que exercem o poder, estejam submetidos à lei. A lei é soberana, ok? Essa lei, normalmente, dentro da figura de uma constituição, nem sempre, o caso inglês, por exemplo, não há uma constituição propriamente dita na Inglaterra, mas você tem a clareza de que mesmo os governantes se submetem a uma lei que é comum a todos, tá? Então, o primeiro elemento de um regime liberal, portanto, o contrário de autoritário, é o ter todos os indivíduos submetidos à lei, certo? O segundo elemento, que também vai ajudar a entender por que aqui no Brasil há uma ditadura, ele vai vir dentro das ideias lá de um filósofo francês, do chamado Iluminismo, que era o Barão de Montesquieu, o qual propõe pelo menos, uma forma de que dentro do liberalismo se criasse um mecanismo para não haver um abuso de poder. Porque mesmo sendo a lei o rei, o poder, se residisse nas mãos de uma única pessoa, ele podia ser mal utilizado, fosse por esta pessoa ser mal intencionada ou incapacitada, ou seja, independente do caráter ou da competência da pessoa, concentrar poder nas mãos dela é uma forma de dar errado o exercício do poder, porque a pessoa é humana, ela vai errar, então na medida em que ela concentra muito poder nas suas mãos, os erros, os equívocos que ela cometer vão ter a dimensão
do poder que ela tem nas mãos, né? Então, o Barão de Montesquieu propõe a divisão do poder. A divisão proposta pelo Montesquieu é em três, e aí vem a clássica divisão que se utiliza na maioria dos países liberais, sobretudo no Ocidente, que é a divisão entre judiciário, legislativo e executivo. Um poder que julga aqueles que infringem as leis, um poder que cria as leis e um poder que executa as leis, sendo que cada um deles é autônomo e um fiscaliza o outro de maneira a garantir certa transparência. Claro que esse esquema tem falhas e o Brasil é um exemplo gritante de como esse esquema pode não ser plenamente, não pode funcionar plenamente, né? E é importante lembrarmos que, neste caso, ou acredito eu na maioria dos casos, tem que se lembrar que as instituições, elas são abstrações. Elas vão funcionar na medida em que elas vão ter indivíduos, pessoas que exercem as funções que fazem as instituições funcionar. Assim é com os poderes também. Então, o problema não estaria, na minha avaliação, nesta divisão de poderes, mas nas pessoas que exercem esses poderes. Que num regime democrático, e aí a gente vai chegando porque da democracia ser associada como o antagonismo de um regime autoritário, quem exerce essas funções, via de regra, é eleito pelo voto popular, seja por eleição direta, seja por eleição indireta. O Brasil, durante muito tempo, teve eleições indiretas, justamente nesse período, 64 a 85. Estados Unidos é um exemplo de eleição indireta para o cargo de presidente, por exemplo, mas não é esse o ponto que vai caracterizar ser efetivamente uma democracia ou não. Mas veja onde eu quero chegar. Os dois elementos que eu frisei para vocês. O primeiro deles, para se ter um regime liberal, portanto não autoritário, eu tenho que ter todos os indivíduos submetidos à lei, mesmo os que governam. E o segundo elemento é que o poder de Estado seja dividido entre, no esquema clássico do Montesquieu, pode ser outro esquema, mas tradicionalmente se adota esse no mundo inteiro, ou melhor, como disse, mais no Ocidente, mas a ideia de um legislativo, um executivo e um judiciário, sendo que nenhum desses poderes pode exercer atribuições de outro poder. O que acontece no Brasil entre 64 e 85 em maior ou menor intensidade, dependendo do momento, mas acontece durante todo este recorte temporal. Nós temos governantes que não se submetem às leis que inclusive eles mesmos criam. Então nós temos a Constituição de 46, que é ignorada, é passada por cima quando do golpe de Estado de 64, de março para abril de 64. Logo na sequência, o grupo no poder ele faz uma reforma constitucional que vai estabelecer uma nova Constituição, a Constituição de 67, e esta mesma Constituição ela é desrespeitada, inclusive por ações do governo que vão ser os chamados atos institucionais, os quais estabelecem possibilidades de exceção para o exercício do poder, as quais limitam ainda algumas coisas e o governo mesmo assim faz. Eu vou dar um exemplo muito claro disso. Nem na Constituição de 67, nem em qualquer um dos atos institucionais criados pelo governo pós-64, havia a possibilidade, por exemplo, de o Estado brasileiro, sobre qualquer alegação que fosse, promover a prática da tortura. E a prática da tortura existia, mesmo para aqueles críticos mais ferrenhos de que não houve ditadura, há um reconhecimento de que houve tortura. Alguns aí, inclusive hoje em funções de poder, vão dizer que o problema foi não ter torturado e não ter matado. E aí vem um reconhecimento claro de que simpatiza com aquele período e não nega que houve excessos, que houve abusos terríveis, que não estavam previstos na lei. Ou seja, se o governo faz o que a lei não prevê ou não permite, é estar acima da lei, característica de uma ditadura. Segundo elemento, e vai ao encontro do que eu mencionei agora há pouco, atos institucionais. Os atos institucionais eram conjuntos de normas que tinham valor de lei e eles não eram criados pelo legislativo, eram criados pelo executivo, como se fossem decretos-leis. E aí você tem uma clara concentração de poder no executivo, na figura dos presidentes e o seu gabinete de ministros, na medida em que eles atribuíam a si mesmos uma prerrogativa
que era do Legislativo. Não raro, inclusive, 64 foi um caso, teve de novo em 68, 77, o governo fechava o Congresso Nacional, ou seja, proibia o poder legislativo de funcionar. E isto é uma característica de uma ditadura. Portanto, concentração de poderes, portanto, abuso ou não obediência do poder estabelecido pela lei e você, enquanto exercício do poder, se colocar acima dela. Isso são características de uma ditadura e que vão permitir, consequentemente, ações violentas do governo, ou seja, a violência aí ela aparece, mas ela é um sintoma. Ela só vai acontecer da forma, na medida e na intensidade que acontece porque este governo concentrava poderes e atribuições que não lhe competiam e, ao mesmo tempo, se colocava acima ou à margem da lei, inclusive da lei que ele mesmo criava. E apesar do riso aqui, isso é muito triste, isso é lamentável, e é isso que permite chamar categoricamente e sem dúvida nenhuma o período entre 64 e 85 de ditadura. Bueno, além de ditadura, outro elemento importante a entender aí é a ideia de que se trata de uma ditadura civil-militar. Normalmente, mais tradicionalmente, se chama de ditadura militar, sobretudo porque aqueles que exercer um exercício. Tudo bem que já é passado de 1 da manhã, que tá louco de sono, que tem um bom trabalho, tudo bem. Mas exercer o exercício não, né? Aí é para acabar. Vamos combinar. Tá, desculpa, não tá mais aqui quem falou. Bueno, aqueles que exerceram o poder os presidentes eram militares, então a figura inclusive da farda está muito associada. Os grupos mais próximos fardados eram assim identificáveis então quanto militares, mas é importante se ter presente que muitos grupos civis não apenas apoiaram a ditadura, o que já ajuda a chamá-la de civil-militar, mas participaram enquanto governo. Por exemplo, a pasta da economia, da fazenda, hoje economia, ela foi sistematicamente ocupada por civis, entidades representativas de grupos empresariais, de grupos industriais, de grupos de grandes proprietários rurais tinham acesso dentro do governo, cargos importantes. Não era como uma transposição do quartel para a esplanada dos ministérios, o Palácio do Planalto. A sustentação deste governo dependeu muito da figura de personagens civis, né? E aí vem um exercício muito, que palavra seria adequada para isso? Muito sacana mesmo. Porque o que acontece? Quando em 85 acaba o regime de exceção, a ditadura, muitos daqueles civis de terno e gravata que apoiaram o governo e que sustentaram, que participaram dele, permanecem na vida política. E aí esses indivíduos precisam apontar para os militares, atribuindo-lhes toda a culpa, algo do tipo, ó, eu não tinha nada a ver com esse negócio, foi a milicada lá, foram os loucos de botina e farda. Então há um exercício muito sacana, muito cretino, de uma desvinculação de muitos grupos e personalidades civis da ditadura, e aí vem esse esforço de dizer que a ditadura foi militar, de fardá-la absolutamente. Teve muito militar, os 5 presidentes do período eram generais, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. No entanto, o grupo que estava no poder não se resume a uma pessoa e muitos civis participaram do exercício do poder neste momento e de muitas das coisas erradas que aconteceram durante este período, ok? Dados os conceitos, vamos rapidinho entender agora o contexto geral para a gente encerrar esse videozinho, em que momento acontece a ditadura civil-militar brasileira. É um contexto mais amplo de Guerra Fria, vamos lembrar que a segunda metade do século XX é marcada
pela Guerra Fria, ou seja, aquele conflito político-ideológico entre norte-americanos e soviéticos, cada um liderando um bloco que defendia um sistema socioeconômico, o capitalismo de um lado, o comunismo de outro, e que o embate entre essas duas superpotências vai condicionar tudo o que acontece no mundo entre as décadas de 40 e 80. E o Brasil, ainda que não isoladamente, é um exemplo disso. Então, a ditadura, no caso brasileiro, ela se instala com um discurso essencialmente anticomunista, com a ideia de que o Brasil poderia estar sendo alvo de uma conspiração, de um complô para uma tomada de poder por parte de grupos de esquerda comunistas e que era necessário, portanto, conter e impedir isso. Essa é a tônica da Guerra Fria. Então, você tem de outro lado grupos que se identificam com a esquerda, dizendo que aqueles que tomaram o poder estavam sendo, de alguma maneira, entreguistas aos Estados Unidos e atendendo interesses norte-americanos em detrimento dos interesses nacionais. Então, o contexto de Guerra Fria vai permear tudo isso e vai intensificar, porque esse discurso, essa lógica de antagonismo da Guerra Fria vai fazer com que os posicionamentos políticos no Brasil se radicalizem ao longo das décadas de 40, 50 e início de 60, e nesse contexto que está a derrubada do João Goulart, a ascensão desse grupo civil-militar ao poder, e que vai também condicionar toda a duração todos os acontecimentos durante este período até a década de 80. Não por acaso, não tem muita distância entre o final da ditadura no Brasil e das outras ditaduras na América Latina, como a gente vai ver, e o fim da própria Guerra Fria. Então há uma relação muito intensa entre esse contexto maior de Guerra Fria. Tem que entender, portanto, não há como compreender a ditadura civil-militar brasileira dissociada da Guerra Fria, ainda que ela tenha, a ditadura brasileira, as suas especificidades. Ela está condicionada nesse contexto, mas ela tem a sua singularidade histórica. Segundo elemento, o populismo latino-americano. Para quem não viu o videozinho lá sobre o período democrático no Brasil de 64 a 85, dá uma olhadinha lá que eu falo mais sobre o populismo, mas é a ideia de um tipo de jogo político, de arranjo político entre uma liderança carismática, no caso brasileiro Vargas e depois, em certa medida, como herdeiro dele o João Goulart, Perón na Argentina, Cárdenas no México, outras figuras com menor expressividade no restante da América Latina, mas essas figuras carismáticas elas tinham uma relação direta com as classes trabalhadoras urbanas, as chamadas massas urbanas, e conseguiam, de alguma maneira, interagir com elas. Alguns avaliam isso como manipulação, outros como uma relação de interdependência, mas essa relação com as massas urbanas, durante os anos 30, 40, 50, até o início dos 60 na América Latina, foi um elemento que teria ajudado a conter justamente o crescimento de ideias mais radicais do ponto de vista da esquerda, ou seja, na medida em que essas massas urbanas, esses grupos de trabalhadores urbanos, se sentiam contemplados pelas ações, pelas concessões, bem entre aspas, concessões dos governantes populistas, salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, à medida em que essas concessões eram obtidas, ou então essas conquistas eram obtidas, são duas perspectivas distintas e interessantes de pensar, mas elas acabavam, as massas urbanas, não se deslocando em direção a uma esquerda mais radical, que no contexto da Guerra Fria é justamente uma esquerda com um viés comunista, nos seus vários matizes lá, stalinista, trotskista, maoísta e ali vai. Não vale entrar nesse mérito aqui. A ideia é assim, os populistas eles conseguiam de algum lado conter as massas mediante essa relação de concessões, de benesses, e, ao mesmo tempo, conseguiam com isso certa simpatia das classes empresariais que viam nestes governantes um elemento de segurança, de estabilidade, de conseguir conter via ação governamental eventuais revoltas, enfim, um deslocamento político dessas massas, uma fuga ao seu controle. O que acontece? Nos anos 50, na segunda metade, sobretudo, e nos anos 60, o populismo ele entra em crise e colapso, ou seja, não funciona mais essa saída política. As massas urbanas já não aceitam mais estas concessões ou acham elas poucas, de um lado, e do outro lado, os grupos empresariais já não consideram como válida essa política
com as massas urbanas de negociação, de concessão e, consequentemente, acabam vendo os governantes tidos por populistas como não mais interessantes, ou seja, rompem com eles, lhes tiram sustentação, normalmente financeira, e acabam indo para soluções, na visão deles, soluções, obviamente, de força, ou seja, não vamos negociar, vamos descer o sarrafo mesmo. E aí vem então a ideia do fim dos governos democraticamente eleitos com viés mais populista, seja no Brasil ou na Argentina, com os casos mais sintomáticos. Ainda que o Perón na Argentina cai em 55, cai bem antes do que no Brasil em 64 o João Goulart, mas é interessante notar que o suicídio do Vargas em 54%, portanto um ano antes da queda do Perón, é vista, por exemplo, como pelo Tancredo Neves, um dos caras que participou de tudo isso, que estava lá, como o elemento que adiou em 10 anos o golpe, ou seja, que já poderia ter ocorrido um golpe no Brasil com esse viés de 64, ainda em 54. Um exercício de, vamos dizer assim, de projeção, de adivinhação, com elementos bem fortes para se pensar isso, mas como não ocorreu e a história não trabalha com o que podia ter sido, apenas com o que foi, a gente menciona essa frase muito mais no sentido de avaliar que a tensão já estava presente 10 anos antes. Mas se seria já um golpe, conforme foi em 64, se as características e os desdobramentos seriam os mesmos, isso ninguém se arrisca porque é um exercício de bola de cristal e nós historiadores não lidamos bem com este tipo de instrumentos. Tá? Terceiro elemento, há que se lembrar que no final da década de 50 ocorre na ilha de Cuba a Revolução Cubana. Ocorre na ilha de Cuba a Revolução Cubana. Brilhante! Eu achei que na ilha de Cuba tinha acontecido a Revolução Nicaragüense, a Revolução de Palmeira das Missões. Tu não tem noção do que tu fala, maluco? Mas tá nervoso hoje, né? Tá, calma. Desculpa, tá acabando o vídeo, não precisa ficar assim. Então, 1959, Revolução Cubana, fim da ditadura de Fulgêncio Batista, que era um ditador ligado ao capital norte-americano, de início uma revolução que não se diz abertamente socialista, propõe reformas na sociedade cubana, mas não se vincula ainda ao bloco soviético, à União Soviética ou à ideia de comunismo propriamente dita. Mas depois da tentativa de invasão da Baía dos Porcos em 61, o governo cubano percebe que não tem condições de um enfrentamento a longo prazo da superpotência a 150 km ao norte da ilha e acaba se manifestando, não é, nesse sentido como adepto ao comunismo buscando apoio soviético, e depois aí tem inclusive a crise dos mísseis de Cuba em 62, um evento talvez o mais tenso de toda a Guerra Fria, que quase resultou em conflito armado direto entre as superpotências. O grande lance é pensar que a Revolução Cubana de 59 ela esquenta a Guerra Fria na América Latina. Então é interessante pensar que as ditaduras que surgem no continente, com exceção da ditadura paraguaia, que começa em 54, com Alfredo Stroessner, todas as outras são pós-59. Então vamos dar uma olhadinha ali. Nós temos o Paraguai, ali a figura do Stroessner, desse carinha ali com a faixa presidencial e um documento na mão. Vai de 54 a 89, foi uma ditadura essencialmente anticomunista, brutal, corrupta, como todas elas foram. Ela está nesse contexto de Guerra Fria, ela não está desvinculada de nada disso. A única peculiaridade é que ela se antecipa à Revolução Cubana, mas ela está dentro do mesmo espírito de combate ao comunismo. Tal como está a ditadura que começa no Brasil a partir de 64, desculpem. Na Argentina tem uma primeira ditadura também que vai de 66 a 73, já está nesse espírito, mas ela acaba sendo menos intensa, menos marcante do que aquela que vai se iniciar em 76, essa sim, chamado Processo de Reorganização Nacional, as figurinhas ali na foto onde está a legenda sobre a Argentina, no meio delas ali ao centro está Jorge Rafael Videla, que era o líder da ditadura durante certo tempo, ali ao lado dele Emílio Maceira, com quem ele rivalizava, inclusive apesar de tirar fotinho junto, anticomunistas até o extremo, estabeleceram uma lógica de combate militar com uma guerra interna, e isso resultou em milhares de mortes na Argentina. No Chile e no Uruguai também a partir de 73 também tiveram ditaduras, ou seja, a partir da Revolução Cubana, diversos países do continente latino-americano vão assistir à tomada de poder
por ditaduras anticomunistas. Na mesma medida, algumas antecedendo essa tomada de poder, em outros casos sucedendo ou se intensificando, você tem a criação de grupos armados, chamados guerrilheiros, que vão na lógica contrária, ou seja, de tentar tomar o poder ou combater essas ditaduras anticomunistas, e esses grupos guerrilheiros já de regra se identificavam com alguma corrente de esquerda comunista, e aí volto a dizer, vai ter stalinista, maoísta, trotskista e uma série de outras correntes, mas vão ter grupos no Brasil, o MR8, a LN, os Tupamaros no Uruguai, os Montoneiros na Argentina, que era um grupo de esquerda dentro do próprio peronismo. O peronismo é um fenômeno muito complexo, tem direita e esquerda dentro do peronismo. Enfim, diversos grupos guerrilheiros que vão, de certa maneira, legitimar a ação de força dos militares e civis que tomam o poder e instalam essas ditaduras anticomunistas. Tudo isso por quê? Porque a Revolução Cubana esquenta a Guerra Fria. De um lado, ela estimula os grupos de esquerda dentro da ideia de que é possível tomar o poder e estabelecer um regime de viés comunista. Do outro lado, acende o alerta nas Forças Armadas e nos grupos conservadores, dizendo, olha, se aconteceu ali em Cuba, pode acontecer aqui, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Chile, portanto é necessário nos anteciparmos e tomar o poder. Esses grupos, sobretudo as forças armadas destes países, estão todas elas permeadas por uma ideologia que é a chamada Doutrina de Segurança Nacional, ou Doutrina Truman. Para quem não viu o videozinho lá sobre Guerra Fria no canal, dá uma olhadinha, eu explico ela de maneira um pouco mais pormenorizada, mas em essência é uma doutrina que prega a contenção do comunismo seja onde ele for. E as forças armadas latino-americanas, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, elas estudam, elas são treinadas por forças armadas norte-americanas de diversas formas e acabam não apenas tendo um treinamento do ponto de vista da ação bélica em si, mas do pensamento. Então a doutrina de segurança nacional coloca que o comunismo é o inimigo agora a ser combatido e não mais uma nação externa, não é mais, portanto, um inimigo identificável do ponto de vista da farda ou da localização geográfica, agora é um inimigo que ele está difuso na sociedade, ele se veste da mesma maneira que as outras pessoas e está no mesmo país, na sociedade de um modo geral, nas instituições, e é necessário para proteger a pátria que as Forças Armadas tomem o poder e façam uma espécie de limpeza nas instituições e na sociedade, usando para isso os meios que forem necessários, mesmo que isso implique em concentrar poder para tanto e infringir a própria lei. Portanto, nem que isso signifique ser uma ditadura. E é isso que são as chamadas ditaduras de segurança nacional no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, diversas outras experiências, é interessante saber sobre elas. Talvez façamos um videozinho sobre isso, mas por enquanto a gente vai ficar aqui e no próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre as características da ditadura brasileira entre 64 e 85. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um abraço e fiquem bem.